Obrigada, Deus Espírito Santo. Obrigada, Deus Espírito Santo, por estar aqui. Tu não é uma energia, nem uma força. Tu é real, tu és real. Obrigada, Deus Espírito Santo. Vem sobre nós, Senhor, trazendo conselho. Deus Espírito Santo, traz agora, em nome de Jesus, sabedoria, revelação no pleno conhecimento do nosso Pai poderoso, do nosso Deus inigualável. Deus Espírito Santo sabe a carência de cada uma aqui. Jesus, visita agora, visita, Deus Espírito Santo, visita a Márcia nesse leito pós-operatório. Senhor, cuida desse estômago dela, tira todo o desconforto nesse estômago. Em nome de Jesus, nós pedimos agora a cura para Márcia, o restabelecimento, em seu nome, Deus, que nós pedimos. Senhor, visita agora o seu estômago. Faça uma cura completa. Tu és esse Cristo que a sua obra, a sua bênção é completa, é na totalidade. Nós queremos, Senhor, nós desejamos ser restabelecido, Senhor, esse estômago, quando ela for alimentar hoje, que nada, Senhor, que ela não venha sentir mal, nem ânsia de vômito. Em nome de Jesus, tu és o Cristo, Jesus. Nós chamamos pelo teu nome, e tu és o Cristo que cura, tu és o mesmo ontem e hoje eternamente. Senhor, visita a Érica. Senhor, tu sabe, Deus, a necessidade da Érica, como ela me chamou no privado. Senhor, acolhe ela, acolhe seu esposo. Senhor, nessa vereda estreita, amplia essa vereda. Senhor, não só a Érica, mas, Senhor, aqui tem mulheres que precisam de uma resposta, de uma bênção especial nessa terça-feira. E nós cremos no poder da unidade. Como está escrito lá no Salmo 133, nós estamos aqui unidas. E o Espírito do Senhor é poderoso. Ele está indo aí na sua casa, onde você estiver, indo para o seu trabalho, no seu trabalho. Deus está levando a sua resposta. Deus está fazendo algo especial, uma bênção especial para você, porque nós estamos aqui no poder da unidade. O Senhor fala onde se reúne, ele não falou de que forma, ele ordena uma bênção especial para você, aonde você está. E nós cremos no poder da unidade, nós cremos no poder do Deus vencedor, nós cremos no Jesus Cristo, Cristo que cura, esse Jesus, o manso e humilde, ele que traz essa força para nós e para quem for assistir esse ensinamento de hoje. E nós cremos na eficácia do poder e da força do Deus Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, e nós te convidamos, vem sentar à mesa conosco. Vem sentar à mesa e haja luz, que nós possamos hoje receber esta palavra com humildade, com mansidão, e que ela venha habitar em nós ricamente nesses últimos dias. Em seu nome nós te agradecemos por mais um dia de existência, por mais um dia de graça. Amém, amém. Aleluia. Amém. Amém. Eu vou falar, nós já sabemos qual que é o nosso texto áureo, né? E nós estamos sendo nutridas pela palavra de Deus. Pega seu caderninho, eu já até lembrei, eu falei, nossa, vou pegar meu caderno, vou pegar meu lápis, mesmo que fica gravado. Ontem eu vi até uma professora colocando no Instagram o benefício de você estudar escrevendo, né? E eu falei isso com as crianças na salinha, nós fizemos uma tarefa lá, e eu achei lindo a proatividade, a exposição das crianças em escrever a oração do Pai Nosso, porque elas já sabiam. Então, nós lemos a oração e depois elas foram completando e usando lápis, usando apontador, nada de tecnologia, e usando a borrachinha também. Isso é maravilhoso. Então, cria este hábito. A gente já sabe o nosso texto áureo, né? Eu gosto muito de colinha, eu faço isso de propósito, né? Vocês têm a cabeça muito boa, então eu sempre falo e tenho convicção. A palavra de Deus, a Bíblia, a sabedoria milenar, ela é fonte terapêutica, ela multiplica os nossos neurônios do lado onde o cérebro, né? O nosso cognitivo, ela nos aperfeiçoa, ela nos purifica e nós somos geradas de novo através dela. Mas o conceito de gerado ela está nos nutrindo hoje.
E nesses 5 anos de devocional, nós recebemos alimentos que veio do céu. Então, eu quero dizer para vocês, como Timóteo diz, 1 Timóteo 1,12, que hoje nós possamos ser gratos. E eu já falei o que é gratidão. Somos gratos com aquele que nos fortaleceu, que tem nos fortalecido. É Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso bom Redentor. 1 Timóteo 1,12. Porque se não fosse Jesus, nós nem estaríamos aqui, né? Se não fosse essa força do amor dele. E se não fosse o Deus Espírito Santo que sustenta esse amor, de você lembrar, meditar nesse amor, como eu disse ontem, como nós somos amadas no céu. E também sustentar o meu amor por eles, pela família real. Porque não é fácil eu amar Deus, amar Jesus e amar Deus Espírito Santo, mas é necessário do poder e da força do Deus Espírito Santo, o que traz a verdade, o que fortalece este amor que nós respondemos, o nosso coração responde a Deus este amor, porque ele nos amou primeiro. Então, amém. Priscila, muito obrigada. É com você e seja esse instrumento da graça e transborde na nossa vida. Graça e paz a todas, bom dia. E a presença do Espírito Santo mais uma vez vem estar conosco, porque ele já habita em nós, né? Nós só precisamos Amém. convidá-lo. Vocês sabem que o livro de hoje nós vamos falar sobre mulheres enraizadas. Algumas aqui eu sei que tem o livro, então aquelas que quiserem acompanhar, pega o seu livro, vamos estudar juntas, vamos nos alimentar juntas. Eu queria começar do início, porque um dos princípios que ela traz no livro, a pastora Viviane Martinello, é não despreze os pequenos começos. E ele começa com antes da introdução, um prefácio, a história por trás da história. Está lá na página 11, para quem tem o livro. Ela traz a resposta por que o devocional para mulheres, por que esse devocional de mulheres enraizadas. E é algo assim que mexe com o nosso coração, porque é algo que nós falamos aqui. Nós somos um grupo de mulheres famintas por caminhar com Jesus. E aí ela traz que ele é para todas as mulheres famintas por caminhar com Jesus em profundidade e entrega genuína. Então, se você quer algo, quer ter uma experiência com o Senhor, quer caminhar sobre as águas profundas, a gente já aprendeu sobre os poços rasos, né? Poços profundos, então vamos caminhar nos poços profundos, nas águas profundas com o Senhor. Mas o Senhor falou algo ao coração dela, que foi um questionamento, ela falando com o Senhor, e o Senhor, numa madrugada, falou para ela: Olha só, não há frutos em sua vida. Andei ao redor de sua figueira, procurei por eles e não encontrei. Tenho em minhas mãos as ferramentas necessárias para lapidar você, expor suas raízes e curá-las. Isso é forte, né, gente? Já pensou? Você ouvir do Senhor, ele não está encontrando nada em você? Aí você fala, mas Senhor, eu estou na igreja, eu estou servindo, eu estou trazendo a palavra, eu ajudo com as crianças, é, eu trago uma palavra amiga para alguém, mas aí o Senhor pega o nosso jardineiro bom e fiel, fala, não encontrei nada, mas eu tenho as ferramentas. Eu sou aquele que vai te lapidar, vai te curar e vai sarar. Porque toda mulher curada, ela cura outras mulheres, né, gente? E se vocês quiserem interromper, interrompam, tá? Porque senão eu vou só falando. Aí, outro, ela traz uma outra referência dentro da palavra, em Lucas 24. Ela traz ali quando os discípulos caminhavam, né, com Emaús. E aí, eu fui reler a palavra, porque a gente sempre tem que estar ali lendo, tem que estar buscando, tem que estar se alimentando. E aí, eu falei, Senhor, o Senhor caminhou com aqueles discípulos, o Senhor caminhou com aqueles homens após a ressurreição, né? E eles não reconheceram o Senhor. Quantas de nós o Senhor tem caminhado conosco? Quantas de nós temos o Senhor lado a lado, o Senhor está ali falando, o Senhor está guiando, está direcionando, mas por alguma cegueira
A gente não vê o Senhor do nosso lado, não vê o Senhor movendo as coisas, não vê o Senhor falando conosco, não vê os direcionamentos do Senhor. Então, lá em Lucas 24, quem quiser depois, o Senhor caminhando ali, logo após, ele caminhava com os discípulos, até então falam, né, que possivelmente é o irmão de Maria, o irmão de José, desculpa, e aí ele pega e eles questionam, conversam, 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 e o Senhor pergunta, mas por que vocês estão tristes? Ele fala, porque o meu mestre morreu, já tem 3 dias, e o Senhor do lado. Então, quantas vezes o Senhor está aí, ó, batendo na portinha do seu coração? Há quantos dias o Senhor está falando, trazendo, e nós não estamos ouvindo? E o nosso texto principal, ah tá, antes disso, na página 13, ela vai falar bem assim, muitas, a parábola que nós vamos trabalhar, que ela trabalha muito, é a parábola da figueira. Nessa parábola, ela vai falar que o viticultor, desapontado em suas expectativas a uma árvore estéril, sem frutos, ocupando um solo inutilmente. Mas Deus sempre nos compara a árvores frutíferas na palavra dele. Então, as parábolas, sempre o Senhor está nos trazendo ali ensinamentos, nos comparando a árvores, e árvores frutíferas. Mas as árvores que o Senhor nos compara, nunca são árvores que só servem de ornamentos. Eu tenho aqui uma plantinha. Ela está aqui para decorar minha casa. Ela é bonitinha, não vai estragar. O máximo que ela vai pegar é poeira e eu mesma limpo. Mas não é isso. Não foi para isso que o Senhor te chamou. Ele não te chamou para ficar ali bonitinha, enfeitando um ambiente, sendo só um ornamento. Ele te chamou porque ele sabe que uma árvore frutífera, ela tem sementes. E essas sementes, elas vão produzir frutos. E esses frutos, eles têm que ser, eles têm que estar dispostos para as próximas gerações. Porque é como a Micheline fala aqui, né? Nós temos um Deus geracional, um Deus de geração, um Deus que nós carregamos um propósito e coisas é pro eterno. Então ele é um Senhor, um Deus de Abraão, um Deus de Isaac e um Deus de Jacó. Então ele nos chamou para que possamos darmos vida a esse propósito. Em João 15:5, na eu deixei aqui porque ela traz a versão da mensagem e nós temos a minha Almeida, né? Mas ela fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer, coisa alguma. Vocês têm feito o quê para o Senhor? Como vocês têm se visto diante de Deus? Uma árvore só para ornamento, uma bela árvore com uma copa grande, ou aquela árvore que tem produzido frutos e que desses frutos nós vamos dar sementes e essas sementes vão ser de novo germinadas. Como é que você tem se visto? Ela traz um outro questionamento, que antes de ser o mais importante, que o ser é mais importante do que o fazer. Então, ela, nesse momento, com a parábola da figueira, ela teve que descobrir que a essência dela no ser estava mais importante do fazer. Porque, como eu falei, nós servimos, nós estamos na igreja, estamos louvando, estamos lendo a palavra, estamos transmitindo a palavra, mas essa palavra ela está vazia? Essa palavra ela está gerando vida? Essa palavra está gerando novos frutos? Ou ela só está servindo de ornamento, só para eu ter uma posição, só para eu estar em destaque? E o Senhor, ele fala muito conosco, ele fala muito comigo quando ela trouxe. Eu já tinha lido esse livro quando eu comprei, assim que ela lançou, eu comprei, eu fiz o devocional, e aí depois, quando a gente falou, comecei a reler novamente, e o Senhor foi falando novamente outras coisas comigo, foi trazendo assim, trazendo clareza em coisas que eu precisava, ou até naquele momento, na verdade, acho que era uma providência do Senhor, né?
para que eu pudesse estar lendo novamente e pudesse ter outro entendimento. Então, para vocês, anota aí, frutificar significa que a sua vida, quando alguém provar dela, terá o gosto de Jesus. Vou repetir de novo. Pega a caneta. Frutificar significa que sua vida, quando alguém provar dela, terá o gosto de Jesus. Então, quando você estiver dando seus frutos, as pessoas ao seu redor, as pessoas que têm se alimentado dessa essência, elas vão ter ali o gosto de Jesus. Não é que a gente fala assim, nós temos que ser parecidas com Jesus. Você não tem que ser igual a Jesus, mas a sua essência tem que ser a de Jesus. Você tem que andar como Jesus andava, pensar as suas ações, elas têm que refletir as ações que Jesus tinha. Meninas, tá tudo bem? Sim, Tá bom, então. maravilhoso E isso aí, frutificar. tratando de raiz, a raiz, ela é a essência, né? Ela é a fundação, ela é o alicerce da planta. Então, uma fundação, ela sempre será responsável por aquilo que ela suporta. Então, a minha plantinha aqui no vaso, a minha roseira aqui de enfeite, ela tem um suporte, ela tem algo aqui dentro que faz com que ela permaneça aqui e que seja suportado, né? Então, no caso, tem um vaso que suporta o meu ornamento. E no nosso caso, as nossas raízes. Então, antes de sermos grandes árvores, antes de sermos cheias de belos frutos, nós precisamos ser mulheres enraizadas. Então, foi esse o propósito, foi isso que ela trouxe em relação à construção do livro. A gente vai para a introdução, porque, como eu falei, o Senhor falou muito comigo, não despreze os pequenos começos. Então, vamos lá. João 15:5, na versão mensagem. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Eu não, eu nunca tinha ouvido nem visto essa versão assim. Aí eu falei, fui lá na minha Bíblia, fui olhar na minha Bíblia, né? Como eu falei que ela é a Almeida. Aí a diferença. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E na mensagem, aquele que tem um relacionamento íntimo, um relacionamento orgânico, um relacionamento puro, né? Porque o orgânico a gente sabe que é algo mais puro, natural. Esses nem imaginam a colheita que terão. Eu falei, uau, Senhor. As raízes, elas vão definir a árvore, assim como o interior determina o que vivemos no exterior. Você já teve a impressão de estar com a vida paralisada, com a vida infrutífera? Em algum momento na sua vida você se sentiu paralisada, infrutífera? Pensa, faça uma reflexão, uma autoavaliação até o final da aula. Às vezes nós olhamos para nós mesmas e constatamos que os frutos são tão diferentes daqueles que sonhávamos. Lutamos contra o desânimo, contra o medo, contra a inferioridade, contra a ira, contra a rejeição. E muitas vezes ficamos perdidas nesses sentimentos, que além de não conseguirmos encontrar uma saída, acabamos e esquecendo de valorizar e celebrar o que temos já em nossas mãos. Ontem, quando a minha tia trouxe o testemunho dela na rádio, ela falou exatamente isso. Ela estava ali passando uma situação delicada, ela estava lutando contra o desânimo, lutando contra o medo, lutando contra o sentimento de inferioridade, lutando com coisas que o inimigo estava plantando, tentando germinar. E ela acabou esquecendo ali, por um momento, de celebrar o que o Senhor tinha para ela, o que o Senhor estava colocando nas mãos dela. E ela recebeu algo. Aí ela ainda questionou o Senhor. Mas por quê? Porque naquele momento a raiz dela estava ferida. A raiz dela não estava recebendo o alimento necessário.
E com isso abriram-se brechas para que outras coisas entrassem. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Nós não somos as mulheres superpoderosas aqui que vão estar sempre bem, que vão estar sempre para cima. Talvez outras aqui de nós estejamos passando por situações delicadas e nós não falamos, então a gente não sabe o que a outra passa, não sabe o que a outra sente. Mas apesar de estarmos apenas preocupadas com o que há de vir, os olhos do Senhor estão nas nossas raízes, porque são elas que vão definir quais são os frutos e a qualidade dos nossos frutos. Então nós sabemos que Ele, o nosso jardineiro, bom e fiel, ele vai vir preparar essa terra. Ele vai vir podar essa árvore, porque ela precisa germinar, ela precisa dar frutos, e essas sementes têm que ser sementes de qualidade, porque o nosso Pai nunca desiste de nós. Em 2 Coríntios 3:3, olha o que a palavra diz. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas as tábuas da carne do coração. Por que que nós temos que tornar essa carta viva, que carrega essa palavra, que carrega o Evangelho? Porque nós temos que dar liberdade para que Jesus comece a moldar ao longo da nossa vida essa leitura e abrir espaço para o Espírito Santo agir nos nossos corações. Porque ele fala lá, ó, é escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do seu coração. Então nós precisamos que a palavra do Senhor venha queimar nos nossos corações. A palavra dele venha trazer ali cura, venha trazer exposição para aquilo que ele precisa encontrar para trazer a cura necessária, para trazer ali essa libertação, para tirar a vergonha, para tirar o medo, para tirar toda a rejeição. Contudo, o nosso Pai não se surpreende, porque ele já conhece tudo e tem o desejo de jogar luz nas trevas, expor as nossas raízes e curar o nosso coração. Então, mulher, existe cura e esperança diante de você hoje. O Senhor, Amém. Recebo. ele, ele nos traz para que possamos receber mais dele. No capítulo 1, tudo começa com uma semente. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. João 12:24. Como nós falamos, toda árvore um dia tem que ter sido uma semente. E a semente, quando ela é plantada, ela não dá árvore da noite para o dia. Ela não dá um fruto da noite para o dia. Existe todo um processo. E qual é a história desse grão? Qual é a história por trás dessa semente? Por que que essa semente foi plantada? Qual é a história que está por trás de você e de quem semeou você? Ou qual é a história que está por trás das suas sementes, do que você tem plantado? Nós precisamos lembrar sempre da história da semente. Tudo que Deus faz, ele traz a marca dele. O que significa é que todos os atos divinos de Deus em nós constituem em uma semente. Nós começamos como uma sementinha, né? Nós fomos ali para o útero de nossas mães, como um pequeno grãozinho ali, um pequeno, e dali surge essa pessoa exuberante, maravilhosa que é você. O Senhor ali tem formado o seu DNA tem um potencial gigantesco, o seu DNA traz coisas que só o Criador sabe, né? E os cientistas, quando começam a pesquisar, mas nós somos dotados de coisas, de dádivas, de segredos, de mistérios tão grandiosos. O Senhor não nos dá nada pronto, mas Ele nos capacita com certo poder.
Então, a Verdade. semente que nós, por outro lado, temos a responsabilidade de cuidar, se desejarmos participar de seus propósitos. O Senhor, quando ele criou o Jardim do Éden e ele comissionou Adão, ele falou para Adão: cuidar do jardim, cuidar dos animais, porque o Senhor já tinha dado tudo. O Senhor já tinha colocado ali. Ele só tinha responsabilidade de cuidar do que o Senhor estava colocando na mão dele. Mas ele tinha que lançar outras sementes à terra. Mas aí, às vezes, nós olhamos para outras situações que nos impedem de ver a grandeza ali do plano de Deus. Nós temos distrações, e essas distrações, às vezes, ou por muitas das vezes, né, é as que vão fazer com que nós venhamos fraquejar, com que venhamos desprezar aquilo que está à nossa volta. Então, como a palavra fala em Zacarias 4:10, somos não, ó, o profeta Isaías aconselha: não desprezamos os pequenos começos. Assim como a vida humana inicia como uma semente minúscula no ventre de uma mulher, e a semente de um carvalho de 25 metros de altura e 20 toneladas, que não mede mais de 3 centímetros e não pesa mais de 10 gramas. Então, uma sementinha minúscula que nós podemos plantar e é dali nascer um carvalho de 25 metros de altura, de 20 toneladas, esse potencial está todo dentro de uma semente. Qual é o potencial que está dentro de você? O que o Senhor tem colocado dentro de você? Aí você fala, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Mas nós falamos lá atrás, quem dá o crescimento é o Senhor. Eu não sei fazer. Por mim mesma, eu não consigo fazer as coisas. Eu vou ser falha, eu vou ser imperfeita. Mas quando eu confio no Senhor e sei que quando eu colocar a semente que Ele me deu no ambiente correto, aí sim, essa semente ela vai dar o fruto. E não vai dar o fruto que eu quero. Porque não tem como eu pegar uma semente de manga e querer colher laranja. Não tem. Ou tem como eu plantar uma semente e falar assim, não, eu quero agora que nasce uma determinada planta, uma determinada fruta? Não. Cada fruta, cada semente tem a sua especificidade. Então, ela tem já o seu propósito. Ela não vem, ela não vai cumprir o que você quer porque você deseja. E dentro de nós somos assim. O Senhor nos trouxe a esse mundo por um propósito. Você não está aqui por mero acaso e muito menos para fazer o que você quer. Mas quando nós somos direcionadas pelo Espírito Santo, quando nós permitimos o Senhor, nos entregamos de forma genuína, o Senhor, ele nos conduz. Ele nos conduz, ele nos leva a cumprir e a fazer tudo aquilo que ele tem sonhado, tudo aquilo que ele sonhou e planejou para as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos nos permitir. Afinal, a semente, ela não é um fim em si mesma. Por essa razão, ela não produzirá nada se estiver pendurada em um pescoço. Aqui ela traz, porque ela foi uma aldeia indígena e as mulheres usam aqueles colares, elas colhem as sementes na Amazônia também, né? A gente sabe que tem muito e fazem aqueles colares. A semente foi feita para estar em um colar, como ornamento. A funcionalidade que elas deram naquele momento foi essa, mas não é essa. A semente, ela vem para ser plantada. E se você coloca ela como um ornamento, só de enfeite, ali ela não passa de ser uma apreciação para os olhos dos outros. Mas quando ela é plantada num ambiente correto e que ela começa a produzir, ela vai trazer algo grandioso. Aí ela pergunta assim, onde é que está agora a sua semente? Onde você tem colocado essa semente? Será que você tem plantado a sua semente no útero da oração? Será que as suas obras, os seus frutos dirão quem você é? Vamos pensar, né? Então, todas as vezes que eu aprendi isso, mas agora, né? Porque o Senhor tem falado,
Às vezes a gente passa pelas coisas, a gente não ora. A gente espera que outros orem por nós. A gente espera que o milagre aconteça, que a solução venha. E aí, quando ela trouxe esse estudo sobre o útero da oração, eu achei assim muito bonito, porque ela passava por uma luta e ela falava, Senhor, e agora eu vou fazer o quê? E no útero a gente gera. No útero a gente carrega, gera, nutre para depois dar vida. E aí eu peguei e comecei, falei, Senhor, eu preciso gerar as coisas, as minhas necessidades no útero da oração. Eu preciso colocar aqui e falar, Senhor, está nas tuas mãos agora. Porque eu sei que com as minhas mãos eu não posso fazer nada. Mas com persistência, com perspicácia, com a eficácia da oração, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que Ele pode trazer o socorro, eu sei que Ele pode trazer a solução, Ele pode trazer a provisão, a providência, Ele pode abrir as portas, Ele pode trazer novas ideias. E nós temos que pedir diariamente isso para Deus. Senhor, me traz a revelação. Senhor, me traz o conhecimento, me traz a sabedoria. Senhor, traz aquela ideia que os outros não têm, mas o Senhor, ela está aí escondida. Você só precisa revelar ela para mim aqui. Porque se você não pede, o Senhor não te entrega. O Senhor fala assim, abra a tua boca. Você tem aberto a sua boca, você tem colocado diante dele? Porque todo o potencial, ele está dentro da semente que ele tem te dado. E quando você cultiva ela dentro do ambiente correto, ela vai nascer. Estando no ambiente correto, ela vai frutificar, ela vai enraizar, ela vai crescer. E o plantio é do Senhor. O plantio é seu, quem planta, mas o crescimento é de Deus. Então, o Senhor, ele te dá, mas você precisa plantar. Você precisa ter atitude. A oração não é orar e ação. A semente, ela não pode. Se eu deixar uma semente num saquinho guardado, ou ela pode estragar, ou ela vai ficar ali. Ela não vai, eu não vou produzir nada. Uma vez semeado o grãozinho, ele precisa morrer para que todo o seu potencial se manifeste. A semente, ela não está ali para ficar viva. Aí eu falei, Senhor, tem coisas em mim que precisam morrer, tem coisas que eu preciso renunciar para que coisas novas venham nascer, para que coisas novas surjam, porque no momento exato que nós abrimos mão de quem sempre fomos, para que venha florescer quem podemos vir a ser. Por isso que ela falou lá, é ser, ela tinha que descobrir como era ser antes do fazer. Priscila, você falou algo aí, duas coisas sobre o útero, né, da oração. E eu falo com vocês que não é fácil, porque nós entramos numa cultura, não estamos desmerecendo que você ore dentro do seu carro, no trânsito, em qualquer lugar, é válido, dormindo, mas a gente entende, trazendo como você vai analisar o cuidado do útero, a sensibilidade dele, a proteção que ele tem ali naquela semente. A gente traz uma metáfora, né? Mas o que eu vejo hoje nessa realidade nossa, a dificuldade que nós temos de entender a importância daquele momento de oração que está sendo nutrido. É igual você tem falado aí da terra, do ambiente correto. Eu preciso compreender que quando eu tenho essa renúncia de eu falar assim, hoje, esses dias o Senhor tem cobrado muito de voltar a orar às madrugadas, ter uma vida de oração mais como diz, mais intencional. Mas aí nós temos também que estar preocupado com esse ambiente correto. Esse ambiente correto, essa atmosfera, a calmaria, o silêncio. Que não é só o silêncio interior, também o silêncio, acalmar o barulho interno, a ambiência onde você está. Isso é qualidade, isso é dando o melhor para Deus. Então, Deus está exigindo muito. Como estamos preparando esse momento de oração? Não é, não, eu oro, porque para mim, para que eu venha receber coisas novas, como a Priscila disse aqui, eu tenho que esperar. Às vezes eu oro 20 minutos, 30,
eu tenho que ser tocada. Então, eu tenho que estar observando, atenta, esse ambiente correto também, que eu estou investindo, né, para gerar, para carregar e para nutrir uma vida de oração. Não estamos desmerecendo a forma que você ora em qualquer lugar, mas pense nisso e renunciar. A Priscila falando, estamos vivendo uma era para renunciar. Não é fácil pela cultura que foi nos vendida. E às vezes, eu já disse isso aqui em casa, às vezes nós estamos tão presos em coisas ali que é corrente, coisas tão naturais, espirituais também, e está impedindo você viver o novo de Deus. Deus tem segredos, a Priscila falou aí, ó, no momento, no útero da oração, na hora que você está ali preparando o ambiente correto, está protegendo, né, a sua semente, falou, o Senhor falou comigo no Salmo 25, eu falei ontem, Deus deseja entregar segredos para você, mulher, para mim, em toda a esfera da sua vida, na sua área profissional, na sua intimidade, o que você está necessitando agora. Segredos. E quando eu renuncio, eu recebo coisas novas e coisas maiores. Às vezes eu estou sendo tão contaminada por esse cotidiano, presa em coisa tão pequena, eu não consigo renunciar. Pede ajuda pelo Deus Espírito Santo, porque tem coisas novas e maiores para vocês. E É segredos que verdade. Deus quer contar para mim e para todas as mulheres que estão nesse devocional ou que vão assistir depois. Essa contribuição minha, Priscila. Amém. E eu tinha lido, ele reli, e durante a semana que eu estava fazendo a releitura, o estudo novamente, eu fui visitar uma irmã muito querida. Ela havia passado por um pós-operatório e eu fui vê-la. Eu cheguei na casa dela, no quintal, tinha uma mesinha. Gente, a coisa mais simples. Ela é uma pessoa muito simples, mas ela estava a mesinha com um forrinho, a Bíblia, a harpa, uma garrafa de café, lá no quintal. Ela falou assim: esse é meu cantinho, onde eu leio a palavra e oro todos os dias. Aí, debaixo da árvore, ela mostrou, tinha um sofazinho, ali eu ajoelho para orar. Aí ela, vamos entrar. E eu entrei, e ela começou a falar. E o Senhor, naquele dia, eu sei que o Senhor me levou ali porque eu precisava ouvir dela o que ela me disse. E olha essa questão do útero. Ela falou bem assim, antes da cirurgia, ela passou por uma tristeza muito profunda em relação ao esposo e ao filho. E ela falou bem assim, Senhor, eu não posso ir para o hospital sem eu me consertar com eles. Aí eu falei assim, nossa, mas eles magoaram ela, eles ofenderam muito ela, e ela ficou sentida, muito, ela falou assim, ficou profundamente machucada. E ela falou com o Senhor. Aí ela falou bem assim, eu não ajoelho, e a gente sentada lá na mesinha, ela, eu não sento nessa mesa para orar se eu não estiver em paz dentro da minha casa, com meu marido e meu filho, porque é quem mora com ela. Aí eu falei, nossa, eu falei, às vezes, olha o ambiente, às vezes nós estamos machucadas, magoadas, guardamos ressentimentos, palavras, e você tá com aquilo no coração, e você não dá importância, o seu ambiente já não tá muito bom, né? Porque você já tá ali presa naquilo, você vai orar de qualquer maneira. Ela falou, eu não começo a orar, eu não oro por ninguém, não saio para ministrar se eu estiver machucada com eles. Porque primeiro a minha casa tem que estar bem, para depois eu ir para fora. Aí ela disse que foi, fez uma reunião com o esposo, pediu perdão para o filho, para o marido, e depois ela foi para o hospital. E para vocês verem o quanto foi assim, ele falou que ela não precisava voltar do hospital, que ele acreditava que ela ia morrer, ele já estava querendo vender a casa. Então, assim, isso machucou o coração dela. Ela falou assim, nossa, você tinha que querer o meu bem. Você já está pensando na minha morte. E ela falou assim, justo na semana de operar, né, isso acontece. Mas a lição que ela me trouxe foi essa. Ela tem plantado, ela tem feito um ambiente adequado, ela tem buscado essa entrega genuína e orgânica com o Senhor. Por isso que ela estava sensível ali e aos ensinamentos que o Senhor tem colocado para ela. Ela tem um princípio, que ela não ministra, ela não ora com outras pessoas se ela não estiver bem dentro da casa dela. Ela fala, se você ligar para ela, ela estiver chateada, ela fala assim, só um minutinho, eu te ligo. Ela vai consertar o que precisa ser consertado diante de Deus. Aí ela te retorna e faz a oração com você. Aí eu falei para ela,
Eu precisava aprender isso, porque às vezes a gente está machucada com uma coisa pequena e que você pode ir lá e falar: me perdoa, porque eu fui falho com você, porque se às vezes você teve um pensamento assim, ou você agiu assim comigo, eu posso ter contribuído. Mas a gente nem sempre tem a humildade de pedir, de ir ao outro, de consertar, de estar bem, porque a gente sempre olha só para nós. Ah, mas eu fiquei ferida. Ah, eu tô machucada. E o Senhor trouxe isso e eu falei para ela, falei assim, acho que eu precisava aprender isso hoje. E aí foi justamente quando estava fazendo a releitura, fazendo o estudo novamente. Então a palavra, ela traz também no final do capítulo, já conseguimos terminar o primeiro capítulo, que é a terra que Deus providenciou para desenvolver a semente que há dentro de você, para que você não se compare. Não se compare aos outros, não viva os processos, mas viva os processos que Deus tem trago para você. Porque às vezes você olha para a vida do outro lá, que está muito bem, que está perfeita, aí você pega e fala, mas eu não consigo, essa não é a minha realidade. Às vezes nós trazemos testemunhos nossos ou de outros, mas não é para comparar, mas para edificar. Porque eu não sei a sua realidade, você não sabe a minha. Mas o testemunho, às vezes o meu testemunho pode edificar, pode te trazer cura, pode te trazer uma revelação, ou o testemunho de outra pessoa da mesma forma. E o Senhor, no instante que você vai se abrir para Ele, nós começamos a florescer. E isso acontece conforme o tempo vai passando. A sua capacidade, ela vai vindo para fora. Então, quando plantou, você foi germinando a semente ela está sendo nutrida, ela começa, vai saindo o broto, vai saindo a plantinha, vai crescendo e ela começa com o tempo. Assim somos nós. Assim são os nossos frutos. E tudo vai aflorar, mas vai aflorar no tempo certo. Às vezes, você vem, a sua semente, ela carrega uma capacidade que você não conhece. Porque você, às vezes, veio de um lar disfuncional, você veio, as suas lembranças, a origem, por isso que ela fala lá assim, ó, qual é a sua origem? De onde vem essa semente? Quem plantou essa semente? Por que que a gente não pode desprezar? Quando eu fiz serviço social, uma das correntes que nós estudávamos era a fenomenologia. E é justamente o que ela traz. É que não tem como você analisar uma pessoa sem você saber a origem dela, o começo dela. Não tem como você trazer uma perspectiva nova para que ela mude a realidade dela, porque eu não mudo a realidade de ninguém, mas ela consegue mudar a própria realidade. Mas para que ela tenha essa perspectiva, eu também tenho que respeitar e entender como que ela foi criada, como que começou a história da vida dela. Então, como é que tem começado a história da sua semente? Não despreze o lugar de onde você veio. O propósito do Senhor ter nascido na manjedoura, aí meu pastor fala bem assim, ele falou até no domingo retrasado. A gente fica falando manjedoura, manjedoura. Não, Jesus nasceu foi num coxo. Manjedoura é chique, tá? Vamos ser realistas. Jesus nasceu num coxo. No coxo, a gente coloca alimento para o gado comer, para o animal comer. Naquele ambiente ali onde Jesus nasceu, Jesus podia ter nascido em qualquer outro lugar, ele podia ter escolhido. Mas Deus quis que, para que a profecia, para tudo se cumprisse, que Jesus viesse nascer ali, naquele ambiente, numa, numa manjedoura. Mas por que isso? Se Jesus tivesse nascido num palácio, ele seria acessível para todos? Você já pensou onde você nasceu? Já pensou se você tivesse o poder de escolher aonde nascer? Você ia querer nascer mesmo, às vezes lá naquele hospital que você nasceu, ou em casa? Eu tive irmãos que nasceram em casa. Será que você queria nascer numa fazenda? Você queria nascer num palácio? O Senhor, ele nasceu ali naquele ambiente para que ele se tornasse acessível para
para todos. Verdade. Então, assim, do mais simples, do mais humilde ao que se sente mais superior. O Senhor está ali para que todos possam acessá-lo. Mas se houvesse essa distinção, talvez muitos de nós falássemos: não, esse é um Senhor para ricos, é um Senhor para grandes, não é um Senhor para uma pessoa simples como eu, não é um Senhor para uma pessoa humilde como eu, não é para uma pessoa. Então, nós temos que entender que toda a história de vida, ela já foi planejada pelo Senhor. O Salmo 139, Eu creio. ele entreteceu o ventre da nossa mãe. Você já foi ali, ó. Você foi pensada, você foi gerada, e o artesão, o criador da nossa história, ele não te criou sem propósito. Verdade. Um artesão, ele não faz nada sem propósito. Nós temos aqui pessoas que gostam de ornamentação, de decoração, de artesanato. Pessoas que fazem isso como algo para relaxar. Um artesão, ele cria algo sem propósito. Ele fala: eu vou jogar isso aqui ali, e vamos ver o que que vira? Não, ele tem um propósito em tudo quanto ele vai fazer. E o Senhor, quando nos fez, quando te fez, ele já tinha um propósito determinado para sua vida. Ele já tinha uma história para você, uma história que você ia viver, que você vai viver. Então, antes de formá-la no ventre, eu a escolhi. Antes de você nascer, Milva, eu a separei. Você, Renata Maria, é a semente que deu certo. Márcia, não despreze os seus começos. Raunita, você é a verdade. E o Senhor te dá o crescimento devido. Kelly, todo o potencial está dentro da sua semente. Basta que você cultive ela no ambiente correto. Ivaneide, essa é a terra que Deus providenciou para te desenvolver. Desenvolva a semente que há dentro de você. E as demais que vão ouvir essa palavra, que vão ouvir esse ensinamento de hoje, que vocês possam entender e compreender que o processo que nós passamos, o processo de plantarmos, o processo de pegar aquela sementinha e colocar no ambiente correto, para que ela venha frutificar, para que ela venha enraizar, para que ela venha crescer, depende de você. Você precisa ter a atitude para fazer. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa convidar o Senhor. Quando eu li aquele livro Bom Dia, Espírito Santo, há muitos anos, depois que eu li, eu passei a convidar de manhã. Eu falava: Bom dia, Espírito Santo. Vem fazer presença na minha vida, vem estar no meu dia, vem conduzir o meu dia. Mas antes de ler, eu nunca tinha pensado nisso. A gente dá bom dia para a pessoa que está ao nosso lado, quando a gente acorda tudo, mas você dá bom dia? Porque o Espírito Santo ele já habita em você. Você fala para ele: Bom dia, Espírito Santo. Olha, eis-me aqui, conduza-me, me guia. Então, que nós venhamos e que possamos compreender que o potencial está dentro de nós. E quem é o nosso jardineiro? Quem é o nosso agricultor? É o Senhor. No momento certo, a nossa terra ela vai ser remexida, a nossa raiz vai ser podada, mas todo esse processo é para que você seja curada, para que você venha dar frutos e que você venha crescer. Amém? Amém. Eu Amém. falei, vocês não falaram nada, e aí Gosto. que vocês possam. Eu vou falar. Fale, minha filha. O que a Priscila falou aí, eu tô lembrando aqui quando eu tenho 8 anos de congregação da igreja que eu faço parte. E eu sempre fui aquele crente de banco, né? Aí as meninas do Ministério Infantil começaram a me chamar para ajudar na ZBF.
Aí eu ia para ajudar, dar suporte e tudo e pronto. Aí um certo dia a minha coordenadora chegou para mim e perguntou se eu poderia dar aula, né? Aí a gente fez uma reunião, aí nessa reunião cada um perguntou como a gente chegou no Ministério Infantil, né? Aí eu falei assim, eu caí de paraquedas, porque era assim, a gente, né, no início lá, a gente tinha muita programação voltada às mulheres, né? E eu nunca me interessava assim, nunca olhava aquele Ministério Infantil, né? Sempre tinha as meninas lá, então eu nunca me interessei. E aí, quando ela me fez esse convite e eu comecei a participar, e aí, sim, no início foi bem difícil, porque você não tinha noção de nada, como fazer uma aula, como montar estratégia para as crianças. Mas aí, ao longo do que eu fui participando e dando aula para as crianças, eu vi que hoje, assim, eu me sinto muito bem em levar a palavra de Deus para elas. Até a minha filha, quando eu sou escalada para dar aula para Elizabeth, ela, nossa, mãe, que bom que você vai ser minha professora hoje. Então, hoje eu vejo que eu não caí de paraquedas, né? E Foi é isso. Deus. Amém. Foi Deus, minha filha, foi Deus, foi Deus. Priscila, hein, terminou? Quantas horas, meninas? 8 e 8 e 10. 10. 8h10, então nós temos 5 minutinhos para terminar. Alguém quer falar mais? Muito obrigada. Eu deixei as anotações aqui, porque a Priscila falou muito de orgânico, né? E ela falando e Deus trazendo clareza para mim. Então, o orgânico, eu gosto muito, né? A gente que já fez feira, a gente fica atrás disso, né? É orgânico? É ou não é? Tem a feira da 70 e... Onde é a feira do orgânico, bem? 74. 74. É, lá onde era o Mercado Central. E vocês sabiam que as pessoas dão muito valor nisso que é orgânico, que é genuíno, que é puro, que foi bem cuidado, que foi bem nutrido. E ainda existe pessoas que querem dar um jeitinho e falar que é orgânico. Isso é na caminhada cristã, trazendo para nossa realidade. E Deus tem falado ao meu coração, a Priscila falando só, o tempo todo o orgânico vai necessitar de uma vigília, um vigiar, é a limpeza, porque não vai usar produto químico. Ele vai ter que ir lá, colocar a mão, vai provar do sol, ele vai estar monitorando, ele vai ter o horário certo. É o purificar-se. Dentro do orgânico, que é esse processo, não vai ter participação de força e nem jeitinho humano brasileiro, que você sabe que outras, né, que não são orgânicas, ele usa a força do homem. Então, nós entendemos que nesse orgânico, aí o Senhor falando comigo sobre a broca, que é necessário, eu tinha falado com a Enilva, que cada coração é um tipo de pedra. Vocês sabiam que uma broca, esmiuçar uma pedra, eu falei que é a broca santa, ela precisa da água? Na ponta dela, ela vai a broca, né? E vai tendo aquela água, porque ela tem que saber como quebrar aquela pedra. Então, dentro do orgânico também, não vai ter aquela força. E a broca santa, que é o Deus Espírito Santo, ele não usa com essa força, mesmo nós sabemos que queremos viver a eficácia do poder e da força do Deus Espírito Santo. Aí ele vem e fala, não é pelo seu esforço, como está escrito no Velho Testamento, não é por violência nem pelo poder, mas é Não é por pela. violência nem por força. Hã? Como que é, Priscila? Eu Não é esqueci. por violência nem por força, mas sim Mas pelo pela. poder que opera em Deus. Tá vendo? Que é o Deus Espírito Santo. Então, que nós venhamos entender essa intimidade, né? Isso que é orgânico que a Priscila falou. E no Salmo, e quando ela fala bom dia, Espírito Santo, eu aprendi hoje. Eu lembro que eu fazia isso, depois eu esqueci. E o Senhor falando uma coisa comigo: a gente não pede bênção para nossos pais? Por que nós não levanta de manhã e a gente vai falar o mês de agosto com as crianças, que também Deus me levou para a salinha de crianças, que Deus falou assim: agora você vai cuidar das crianças, que vai ser o meio que você vai chegar mais perto das mães. E hoje as mães chegam mais perto de mim. Eu estou apaixonada. Mas falando hoje de paternidade, de chamar o Espírito Santo, né? Bom dia, o Senhor me fez lembrar, filha, eu não sou o Pai eterno. Eu não sou o Abba Pai, que o significado é em aramaico esse Abba, né, que eu estudei para falar para as crianças. Quer dizer, querido paizinho, papa, né, papá, né? Então, por que eu não chego nele? Eu fazia isso antes, né?
Então, se nós estamos falando de intimidade, desse ambiente, dessa atmosfera, desse lugar para investir, nutrir, né, essa semente, é a hora de eu levantar e falar: papai, Pai, benção, me abençoa hoje. É forte, né? É coisas tão simples que às vezes nós deixamos, né, de fazer, e assim, todo esse ensinamento que a Priscila vai trazer para nós, que nós venhamos receber com humildade. Vamos orar? Amém? A bateria aqui já está, o celular já está querendo descarregar, é uma bênção mesmo. Eu vou, Raonita, você está podendo orar por nós, minha filha, ou está no trabalho? Nos Não, abençoa o eu posso. coração, minha filha. Então, nos Graça e paz. abençoa Estou em aquilo que Deus casa. colocou no seu coração para nos abençoar em oração. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor maravilhoso, por esse momento, Senhor, de nos aquietarmos e ouvirmos a Tua Aquietamos. voz. Eu te louvo por isso, Pai. Que o Senhor realmente tem falado aos nossos corações, o Senhor realmente tem abençoado, Senhor, as rosas do deserto. O Senhor tem realmente nos ensinado, Senhor, tem nos direcionado, Pai. E nós somos felizes por isso, por esse enchimento que nós temos, Senhor, com a Oh, Tua palavra. Que nós venhamos realmente frutificarmos, Senhor, como foi falado hoje, Senhor, na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, que nós venhamos ser realmente bênçãos, Senhor. Que nós venhamos exalar o bom perfume, Senhor, o Teu bom perfume. Em nome de Jesus, nós queremos ser, Senhor, mulheres sábias, mulheres realmente que ouvem a Tua voz e mulheres que realmente fazem aquilo que o Senhor nos ordena, Senhor. Te louvamos sim. por tudo, Senhor, em teu nome. Amém. Amém. Amém, meninos. Vocês viram que Deus usou a boca da Raonita? Aquietamos. Nós paramos tudo para ouvir. Isso é saudável, espiritual e mentalmente. Essa palavra é muito forte. E eu termino falando para vocês o que Deus trouxe ao meu coração no finalzinho do Salmo 107. Hoje você aquietou. Continue aquieta, se aquietando e reflita no que Deus está fazendo e que ele já fez. Deus faz. E medite no amor dele. Quando eu preciso pensar no que Deus fez e meditar no seu amor, eu não posso estar agitada. Tá? E nos próximos que a Priscila vai ensinar, eu vou trazer uma revelação que Deus falou, como que estavam as minhas raízes. E vou contar para vocês rapidinho, para não tomar o tempo da Priscila na próxima terça-feira. Mas eu nunca tinha visto uma revelação como essa. E precisa, sim, a gente ministrar nas nossas raízes, precisamos fazer, né, uma interiorização e dar essa liberdade para Deus limpar. Mas a gente também ser racional, o que precisa ser arrancado também, porque o alvo de Satanás é as nossas raízes, porque nós somos comparados a árvores frondosas. E o nosso inimigo não é só o diabo, é as distrações e outras coisas mais que ele está trazendo. Então, bom dia, eu vou falar uma frase que não é frase de efeito, é biblista, né? Existe graça do nosso Senhor Jesus Cristo nessa terça-feira. Amém? Então, um beijo para Amém. vocês. Até Tchau. terça. Até É. terça que vem. Não pode sair?